também um estudioso. Alguns escritores e comentaristas acreditam que ele escreveu Lucas, ligado a jeito, escreveu Lucas entre 59 e 70 depois de Cristo. O título da nossa pregação é o Bom Samaritano. Aquela figura era justamente para a gente pensar quem é o nosso próximo. E o texto está em Lucas 10, de 25 a 37. Se você quiser seguir na sua Bíblia, fique à vontade. Pois mantém esse texto marcado, nós vamos comentar um pouquinho versículo por versículo. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas o samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. O próximo slide mostra um caminho sinuoso. Para a gente poder ter uma ideia desse caminho de Jerusalém para Jericó, ele tinha mais ou menos 25 quilômetros de extensão. Para nós, uma distância curta hoje. Mas para quem caminha a pé ou usa animal, é uma distância grande. E o desnível entre uma cidade e outra era mais ou menos de 900 metros. Existiam muitas curvas e esconderijos que facilitavam a vida de assaltantes. Ou seja, a estrada era feroz. Quando a gente pega aqueles primeiros versículos de Lucas 10, 25 até 10, 28, nós vemos uma atitude de Deus através da vida de Jesus incrível. O mestre da lei, ou seja, o cara no mínimo era advogado e já tinha carteirinha de ordem, já tinha passado o exame da ordem. Ele queria pegar Jesus nas entrelinhas. Ele falou assim: eu vou chegar lá para ele, eu vou jogar uma pergunta: o que é que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus olhou para ele como aquele menininho do comercial da Sadia. Está querendo me enganar, é? Ele respondeu para ele, fez mais 2 perguntas.
Ele falou o que as Escrituras Sagradas falam a respeito, o que a lei fala a respeito, e como você interpreta a lei. Deixou ele numa sinuca de bico, no verso 26. Aí o homem encheu a boca e soltou o verso do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com toda a alma, com todo o coração, com toda a mente, e ao próximo como você não receber isso. Aí Jesus disse: está certa a resposta, faça e viverá. O que ele conseguiu de opinião de Jesus nessa fala? Aonde está o parecer de Jesus sobre a cena? Jesus não disse nada que não fosse aquilo que o próprio homem, mestre da lei, falou. O homem ficou envergonhado. Ele interpretava a lei, era mestre nisso. Ele quis arrumar um jeito de se desculpar. E aí fez uma pergunta. Vamos ver o próximo slide. Eu imagino a cabeça deste homem quando ele fez a pergunta. Estava tudo nublado. Vamos para o próximo. Quem é meu próximo? Cadê ele? Aí vem essa historinha maravilhosa de Jesus. O verso 30, no próximo slide está lá. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele estava indo caminho abaixo. Ele estava saindo de um lugar alto para um lugar baixo. E nesse caminho, ele encontrou pessoas que ele não esperava encontrar. Essas pessoas, elas não foram amistosas com ele. Pelo contrário, tiraram a sua roupa. Ao tirar a roupa de uma pessoa, ela fica desnuda. Ela fica envergonhada. Ela perde a força da sua formosura e passa a ter vergonha de si mesmo. Bateram nele, minaram a sua força física quando deram essa surra nele, porque o seu corpo ficou extenuado de pancadas. Envergonhado porque estava nu, espancado sem forças para reagir ou sair daquela situação depois disso. E por fim, o deixaram quase morto. E não tinha mais como pensar, como agir, como planejar. No verso 31, parece que surge uma luz nessa vida. Está passando um sacerdote. Podia ser um muçulmano, um pastor evangélico, um padre católico, um rabino, alguém que de alguma maneira tinha uma espiritualidade como regra de fé na sua vida. Este homem olhou aquele indivíduo e falou assim: poxa, ele está caído lá. E se ele tiver AIDS? E se ele tiver sífilis? Se ele tiver alguma doença infecto-contagiosa? E se ele tiver morto? Minha pregação começa daqui em meia hora. Não é a minha não, tá? Minha da luta, do sacerdote lá. Eu vou me atrasar e eu vou embora. Alguém vai socorrer. Aquele sacerdote deu mais importância àquilo que ele imaginava ser a sua fé do que a humanidade caída. A religião, ela não alcança o ser humano. O que alcança o ser humano caído não é religião. No verso 32, levita. Muitas vezes dizem que os levitas são os músicos, é isso? Aqueles que
fazem a operação louvor, a operação emoção, em que o coração transcende e transborda de sensações. O levita talvez estivesse cantarolando alguma coisa, quando olhou, tirou a minha inspiração de cantar, minha unção foi embora, eu vou sair daqui porque eu não quero ser atrapalhado. E seguir o seu caminho. Engraçado que aqui ele fala que passou, né? Não fala que estava descendo. O sacerdote estava descendo. Esse passou. Para onde será que ia? Será que tinha um destino? Meta na sua vida. No verso 33, o samaritano estava viajando. Esse samaritano, ele sabia de onde ele tinha saído, para onde ia e quando voltaria. Porque quando a gente faz viagem, a gente tem um plano. Eu lembro que eu estive aqui uma vez, eu acho que eu estava indo para o Iraque. Ele tinha tudo na cabeça. Nós vamos entrar num hotel, batizar algumas pessoas lá dentro, fazer tudo em segredo, porque senão isso pode dar pena de morte. Pedir a pau, eu estou de volta. Eu lembro que a família estava com a perna bamba, tremendo. Senhor, se tu levares, amém, mas traz de volta se puderes. Era um homem que estava viajando, ele tinha um objetivo, uma meta, um local para chegar e queria chegar lá. Não importava o preço, ele tinha uma missão. Esse homem também tinha. Batizou? Glória a Deus. Estava querendo saber isso, pastor. Imagina que é um ano de expectativa para saber, né? Quando ele chegou ali, ele viu o homem. Coitado! Ficou com muita dor dele. Verso 34 fala a atitude deste homem. Chegou perto dele, limpou as feridas. O álcool dele era o vinho. Ele passou algo para tirar a possibilidade de infecção. Cobriu essas feridas para que elas não ficassem sujas. O homem estava quase morto, pelado. E se ele fosse um assaltante? E se ele fosse alguém do mal? Olha o perigo. Será que eu posso estender a mão para quem está assim? E se tiver alguma coisa infecto-contagiosa? Parou. Ele parou a sua vida. Ele parou o que ele estava fazendo. Ele parou o seu projeto. Porque tinha alguém precisando de ajuda. No verso seguinte, nós vamos ter que parodiar um pouco aqui. Vou parafrasear. Ele pegou o seu carro com ar-condicionado, zeradinho, banco de couro, e o bichinho sangrando. Foi colocado deitado no banco de trás, manchando o seu estofamento. Mas ele não estava nem aí. Ele levou o cara na sua condução. Ele dispôs a sua vida. Ele dispôs o seu plano, o seu projeto. Ele dispôs os seus bens. Ele parou. Não para ficar no mesmo lugar, mas para salvar. Levou uma pensão, que hoje a gente pode chamar de hotel. Eu imagino a cara do hoteleiro quando viu aqueles dois chegando. Meu pai, de onde vem isso? Onde é que ele achou esse homem? O que isso vai poder me trazer de complicação
comunicação diante das autoridades. Mas ele foi com fé, determinado. Colocou aquele homem num local limpo, aquele homem dormiu. No dia seguinte, ele chegou para o dono da hotelaria lá e falou assim: você vai cuidar dele, está aqui dinheiro. Mas quando eu passar aqui de volta, eu te acerto o que precisar, para quando ele ficar bem, você poder não ter prejuízo. Se a gente fosse parar para comparar, Meribá não podia ser o bom samaritano, nem tampouco a pessoa caída. Mas Meribá representa na vida da igreja a hospedagem que esse homem recebeu, o local onde ele chegou quase morto e onde ele pôde recuperar as suas forças, aonde a sua nudez foi coberta, aonde as suas feridas foram saradas. E esse local ainda teve uma outra vez, um provedor que, sabendo que os recursos precisariam ser entregados ali, investiu, porque ele tinha confiança de que era por um tempo apenas que aquela pessoa ficaria ali. Esse homem enxergou o próximo. Meribá não tem como ir atrás do dependente químico dentro das casas. Hoje Meribá não tem como achar a família que está em sofrimento emocional por causa de uma dependência química. Mas Meribá tem como ser o local de acolhida, o local onde o amor é exercido pelo poder da palavra de Deus. E no verso 36 e 37, Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: vai e faz a mesma coisa. Pode passar os dois próximos slides? Ou ir até o final? Pastor, profundamente fiquei emocionado quando eu escutei essa iniciativa de já se marcar uma reunião para se ter uma comunidade terapêutica aqui. Eu entendo que locais de abrigo eles precisam ser criados nesse Brasil, porque almas vão envelhecendo. Eu sei que mais uma estalagem vai ser importante nesse momento. E sei também que, como Deus proveu em Meribá e provê, Ele proverá toda a sustentabilidade para essa casa, tanto financeira quanto espiritual. Mas uma das coisas que o bom samaritano, que são vocês, igreja, que são os membros dessa igreja, aqueles que nos visitam hoje, precisam entender é que o bom samaritano também é voluntário. O bom samaritano é aquele que, mesmo quando todos pararam de ajudar, você continua ajudando, seja praticando artesanato com as residentes ou os residentes, ensinando boas maneiras, levando estudos bíblicos, atendendo as famílias que têm as suas dores emocionais, mas fazendo com que o Evangelho não seja apenas mera letra, mas seja a vida, a essência, o pulsar do sangue dessa igreja. Me emociona quando eu vejo um coração que bate forte dentro de uma igreja que ama aqueles que precisam de ajuda. Porque é dessa forma que o poder
de Deus se manifesta na terra nos dias de hoje. É dessa forma que a nossa fé é fortalecida. É dessa forma que a nossa família é resgatada. Porque quando vemos aquelas necessidades daqueles que chegam até nós podemos comparar com as nossas e muitas vezes olhar para elas, aquelas que são nossas, e dizer: eu me preocupava com tão pouco e eu entendo que tem gente que precisa tanto de mim. Eu posso parar com a minha vida um pouco para ajudar esses necessitados. Eu posso abrir mão dos meus negócios, dos meus projetos, para amar o meu semelhante, como eu amo o meu Deus, que me amou, encheu meu coração de paz e prosperou a minha vida. Jovem, se você tem vontade do álcool, ou vontade do tabaco, ou vontade de drogas, você vai ter a oportunidade de ir lá e entender por que se fala que drogas matam, mas que Jesus Cristo liberta. E se tem uma coisa que nos dá maior alegria, satisfação e paz do que drogas, é a presença salvadora de Jesus Cristo dentro de nós, nos renovando a cada manhã na sua paz, graça e alegria. Não há nada que possa trazer maior satisfação e bem-estar ao ser humano do que a paz de Cristo inundando os nossos corações. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou feliz é o homem que nele confia. Pastor, com confiança, nós sabemos que será um novo tempo para a igreja e um novo tempo para essa cidade. Entendemos que é pela palavra de Deus que o mundo foi formado e que todas as coisas subsistem, inclusive o verdadeiro amor. Inclusive você e eu, como pessoas que amam e testemunham de um Cristo vivo e ressurreto. Você é o bom samaritano dessa cidade. Eu não tenho dúvidas disso. Vocês são um corpo de bons samaritanos. Pastor, o senhor está sendo muito hipócrita falando assim, dando uma geral na igreja? Não quero apelar para a tua emoção. Eu quero que a tua fé se aposse da viagem que você estava fazendo e entenda que Deus te chama para um novo tempo, um novo começo, para que a obra dele continue e a sociedade seja impactada por essa igreja que é sal e luz nessa nação. Não é à toa que lâmpada de Rio Verde fica bem no meio do mar. Vamos deixar esse coração de missões continuar a pulsar e dar frutos. Obrigado. Que Deus possa abençoar.